Olá, amigos aqui do Lembranças com Água na Boca. Essa época do ano, mais no inverno, uma estação assim, que não está tão frio, está ameno, é uma época espetacular para a gente apanhar mandioca. É uma época em que a mandioca está muito macia. E a mandioca é uma raiz, como vocês podem ver aqui, ó, ela é uma raiz, eu tenho aqui o caule dela, ela está aqui, ela é uma raiz, e depois viriam as folhas para cima. Para eu fazer o replantio da mandioca é muito fácil, é só eu cortar um talo e fincar no chão, que dali nasce outro pé de mandioca, que vai gerar raiz e vai alimentar. Essa facilidade dessa roça, aí que veio a origem, o que é de raiz é nosso, o que é de raiz é local. Por quê? Porque isso aqui é Tupi-Guarani. Isso aqui existe a partir aqui do oeste do Brasil. As roças que os Tupi-Guaranis plantavam. A primeira origem vem dessas regiões, depois por todo o Brasil. Tão importante para eles que eles chamavam isso aqui a casa de Mani, a deusa deles, sabe? Então, essa é a origem do nome, Mandioque, que é a casa de Mani. E no Brasil inteiro tinha roça de mandioca. Então isso aqui é absolutamente brasileiro. E isso aqui, nas fazendas, nas roças, nunca faltou. Nunca, jamais faltou. Tanto para alimentação animal, como para alimentação humana. A mandioca sempre foi de uma fartura imensa, tanto utilizando a levedura, ou a própria massa da mandioca, ou fazendo a tapioca, são todos produtos de origem nacional. E daqui, hoje, alimenta aí mais de 500 milhões de pessoas no mundo a mandioca originária daqui, do Tupi-Guarani. A nossa terra, muito fértil, muito firme, nossa aqui, nem é tão boa, mas tem a fertilidade para cada pauzinho desse que você enfiar, tem fertilidade e umidade para brotar um novo. As terras mais arenosas, um pouco menos densas, né, menos argilosas, a mandioca se desenvolve melhor. Vocês podem ver aqui, ó, para quem ainda não viu o tipo da terra aqui do norte do Paraná, ó, de origem vulcânica, é essa terra vermelha aqui que eu estou tirando aqui, colada na mandioca. Quando eu falo que eu sou pé vermelho, que falo que o pessoal aqui do norte do Paraná é pé vermelho, é porque a gente pisava no barro dessa cor, e aí o povo botou apelido na gente de pé vermelho, por causa dessa terra, dessa cor aqui. Nasce um monte, ela só às vezes cresce um pouco mais, às vezes cresce um pouco menos, mas essa é a melhor época para apanhar, onde ela está bastante macia. Lógico que a partir daí, dos diversos produtos que a gente obtém da mandioca, surgiram as mais diversas receitas. E ela, tanto frita, como cozida, como em purê, como em salgadinhos, ou em muitas e inúmeras outras coisas, ela funciona muito bem. E também varia o nome, né? Tem lugar que é macaxeira, tem lugar que é mandioca. Para eles lá em cima, mandioca é a mandioca brava, que é veneno, né? Para nós aqui, tem a mandioca normal, que é essa de comer, e tem a mandioca brava. O pessoal do Nordeste, a mandioca boa de comer é macaxeira, e a mandioca venenosa é a mandioca. Então, tem essas características pelo Brasil inteiro, e com isso também uma diversidade enorme de pratos. O importante aqui para nós, do Lembranças com Água na Boca, é que ela faz parte das mais diversas lembranças. Eu já fiz alguns pratos com mandioca, e hoje eu vou fazer um que, estou falando do prato, pensar de lembrar do prato já começou a me dar água na boca aqui. Hoje nós vamos fazer uma coxinha de mandioca com carne moída, que é um prato caipira. É um prato de fazenda. A coxinha de mandioca recheava com carne moída, passava no leite da farinha de rosca e fritava. E aí, no começo da cidade, aqui em Londrina, a gente tinha muito, sabe, nas esquinas, barraquinha na esquina, bares que ficaram até famosos por isso, onde se vendia a coxinha de mandioca com carne moída. Hoje tem muito menos, hoje é até difícil encontrar uma coxinha de mandioca com carne moída. A gente encontra muita coxinha de farinha mesmo, da massa de farinha, com frango, com recheio de frango. Mas nós vamos fazer a nossa tradicional, a partir da mandioca,
que lógico, a Mira já pediu para apanhar, chegamos aqui, já estava apanhada, deixou uma rama inteira aqui para a gente mostrar para vocês. Aí já estava lavada e, inclusive, já está cozida, com um pouquinho de sal. Só vou dar uma limpada aqui e já volto. Bom, aqui é o seguinte, eu pus a mandioca para cozinhar com bem pouquinho sal e deixei cozinhar até derreter. Escorri bastante a mandioca, deixa escorrer bastante, esfriar. E aí você separa os pedacinhos mais duros e deixa os mais macios. Os mais macios, você vai, com uma colher, espremer. Ele tem que estar fácil assim, Você tem que conseguir espremer com a colher. Se não tiver, você tira fora. Estão vendo? Para virar uma massa. E aperta bastante para a gente ter aqui um purê. Um purê de mandioca. Todos os pedaços. Vou amassar todos eles. Coxinha de mandioca, a antiga, quando apareciam os pedacinhos assim, é até gostoso. Então, um ou outro pedacinho menorzinho, não tem problema ficar. Aí, vou misturar numa proporção de 1:10, ou seja, para cada grama de farinha de trigo, 10 gramas de mandioca. Se eu tenho 1 quilo de mandioca, de massa de mandioca, eu ponho 100 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho mais ou menos meio quilo, vou pôr aproximadamente 50 gramas de farinha de trigo. E agora, vou misturar e amassar. Bom, amassei bem aqui, adicionando farinha, não pode adicionar farinha demais. Ela é uma massa melada, é uma massa de mandioca. Vai variar muito da mandioca mais úmida ou da mandioca mais seca, mas não pode ficar uma coisa absolutamente seca, porque senão a coxinha vai ficar seca. Então ela fica úmida, de uma maneira que se a gente for manusear sem passar manteiga, gruda no dedo. Então eu tenho que passar manteiga na mão na hora de manipular essa massa aqui. Dessa maneira eu consigo manipular tranquilamente. Que ponto é esse aqui? É um ponto de um nhoque de mandioca. Esse é o ponto dela. Deixa ela descansando aqui. E vamos aqui fazer o nosso recheio. Um pouquinho de gordura. O recheio é bom úmido, gente. Não gosto de recheio seco, hein? Cebola, alho e pimenta. Vou murchar isso aqui rapidamente. Murchou um pouco. Vamos lá. Uma quantidade de carne. E aí eu vou refogar aqui essa carne sem secar demais. Enquanto isso aqui acontece, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreve, clica nesse sininho que tem aqui, porque aí você ativa ele e vai receber todas as nossas novidades. Além disso, dá um positivinho lá para nós. Curte o nosso vídeo. Como é que está o nosso ponto aqui? Eu já tenho a carne num ponto suculento, a cebola, o alho, a pimenta. Então eu preciso pôr uma pitada de sal. Para o nosso recheio ter sabor também. Já vou desligar. Não quero isso aqui sequinho. Já está o suficiente. Qual a única coisa que está faltando aqui? Eu pôr a salsinha. Gostoso, né? Você dá uma mordida e tem uma ervinha dentro. Uma salsinha fresca dessa perfumada, vai muito bem. O que eu preciso fazer com isso aqui agora? Esfriar. O recheio não vai quente para dentro da coxinha. E aí eu vou começar a me ajeitar para fazer as coxinhas. Vou pôr uma pimentinha aqui, eu pus uma pimentinha vermelha, mas a pimentinha do reino sempre vai bem também, né? Ó que recheio bacana. Recheio de carne moída. Tem gente que gosta de pôr tomate. Tem gente que gosta de pôr bastante erva ou muita cebola. Qualquer coisa que vá soltar muito líquido, durante o processo de fritura, pode estourar a coxinha, tá? Então, precisa tomar cuidado com tomate, com molho de tomate, com esse tipo de coisa, que a hora que você for fritar, ele ferve dentro da coxinha e a coxinha pode estourar. Nossa massa já está aqui
num ponto bacana, vou pegar farinha de rosca e vou pôr a gordura para aquecer, porque já vou voltar para montar e fritar a nossa coxinha. Bom, aqui agora eu já fiz algumas, vou mostrar para vocês como é que é. Essa, para quem está habituado, é fácil. Eu mesmo não sou habituado, não trabalho num lugar de se fazer coxinhas, mas eu ensino para você a técnica básica para você fazer, tá? A massa de mandioca é uma massa que pega na mão. Você não vai conseguir trabalhar sem passar manteiga na mão. Então passa a manteiga, ó, lubrifica bem sua mão, ó, e aí nós vamos pegar aqui um punhadinho de massa. Estão vendo como a massa está macia, ó? Ó. Faço uma bolinha para compactar. E aí, ó, amasso com essa parte aqui, ó, no centro da massa, ó. Eu faço esse centro aqui ficar côncavo. E nesse centro côncavo eu ponho o recheio. Não exagera, senão você não consegue fechar. Tá? Agora a gente faz o quê? Ó? Fecha que nem um risoles. Ó. Fica essas duas pontas, nós vamos unir as pontas. E aí, uniu as pontas, vamos trabalhando para dar o formato de coxinha. É fácil, é razoavelmente fácil, é questão de paciência e, lógico, prática. Quantas mais você fizer, mais fácil vai ficar de você fazer. Não esqueça nunca de você ter uma medida aproximada na mão, para que elas fiquem pelo menos parecidas. Não precisa ficar idênticas, mas pelo menos parecidas, tá? Depois disso, ela vem para o leite. O mais fácil de passar é no leite. Tá? Para a farinha de rosca. Dá uma boa passada nela na farinha de rosca. Depois que a gente passa na farinha de rosca, a gente, se você quiser remodelar, para dar um acabamento mais bacana, ó, você vem e remodela, que fica mais fácil ainda. É aqui que você dá o acabamento final, tá? Depois disso é fritura, gordura quente. Porque a gente já tem o recheio lá dentro pronto, a mandioca cozida. Só quem precisa tomar uma cocção rápida é a farinha de trigo que a gente colocou aqui. Então isso aí em 3, 4 minutos na gordura é suficiente para essa farinha cozinhar. Daqui então, vou lavar a mão e volto aqui para a gente fazer a fritura. Bom, coxinha pronta, modeladinha, passada na farinha de rosca. Por que passa na farinha de rosca? Para ficar douradinha. A farinha de rosca rapidamente doura aqui. Não é um processo demorado. Vou tirar, vou escorrer na peneira, tá? Não vou escorrer no pano, porque no pano pode encharcar, tá? Ó, sentindo aqui que a temperatura já está bacana. Vamos lá. Coloca as coxinhas aqui e daqui para a fritadeira. Consigo pôr mais uma que está bem quente. Ó. Dá uma mexidinha. Virando ela devagarzinho. Esperar dar uma cor bonita. Esse é um processo que leva aí 3 minutos, no máximo 4, tá? Mas vão ficar mais por 3 do que por 4. Aí eu vou fritar todas essas aqui. Olha, o tempo foi suficiente para cozinhar a farinha e dar um excelente acabamento. Ponho aqui para escorrer também. As primeiras que eu retirei já estão aqui, ó. Olha só que espetáculo de coxinhas. A vantagem de escorrer aqui na peneira é que é uma agilidade impressionante, tá? E se sua massa tá legal, bem passada no leite e na farinha, rapidamente você pode tirar, ó. Ó, ela não fica encharcada de jeito nenhum. Lembrando de quando eu era moleque, meu pai tinha o escritório dele, meu pai tinha um escritório que trabalhava com compra, venda, exportação, degustação de café. E a gente descia ali o edifício América e do lado tinha um bar, e numa galeria que tinha ali. E os proprietários eram os japoneses que faziam uma deliciosa coxinha de mandioca. A mandioca, que é a raiz, que é natural daqui do Brasil, fazendo um petisco delicioso desse. Você
seja ponderado na hora de colocar farinha, dar o ponto correto, de enrolar, de colocar recheio, que você consegue um bom resultado. Olha, vamos abrir essa aqui para ver, ó. Ó, fumegante, a massa fininha, ó. Estão vendo? Ó, isso é importante. A massa fininha, não temos aquela capa por fora de ovo, de mais farinha por fora, sabe? A capa fininha e o recheio na medida correta. Crocante e cremosa. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz. Aqui no Lembranças com Água na Boca.